lá, enfermeiro Márcio, está bem disposto? Isto está um bocado murcho ou é só de mim? Não, é assim. Está tudo em ponto morto hoje. Deve ser do tempo. É do tempo. Está muita chuva ainda lá fora? Um bocadinho de chuva, um bocadinho de nevoeiro. A sério? bocadinho, De pá. manhã? De onde é que veio? Eu vim do Porto. Veio de pertinho, não é? Pertinho. De manhã estava um temporal que eu pensei, coitado quem tem de trabalhar e hoje andar na rua, não é? Na estrada, É está verdade, muito a estrada complicado. está bastante perigosa, por isso cuidado aos automobilistas, conduzam Exatamente. com cuidado. É verdade. E eu vi rádio, assim, tranquilo, nada de pegar nos telemóveis nem para nada. dar pouco que fazer aos enfermeiros, não é? Exato, para dar pouco Sobretudo fazer aos Sobretudo enfermeiros. isso. Muito bem. Hoje falamos, e não convém também perdermos tempo, porque é um tema muito vasto, falamos de sexualidade e temos de explicar o que é sexualidade, porque para muitas pessoas sexualidade resume-se a uma coisa muito simples, que é penetração, e falamos de sexualidade na terceira idade. Pronto. Exatamente. Quando falamos, antes de mais, obrigado pelo convite à Ordem dos Enfermeiros para vir abordar este tema que é importantíssimo. E que é tabu em muitos sítios, É tabu, para muitas exatamente, pessoas. não só em Portugal, mas também no mundo inteiro. É importante nós termos a noção que a noção da sexualidade foi mudando ao longo do tempo. E para além dessas mudanças, acompanhou também aquilo que é a mudança social. E nós antigamente, se tínhamos uma esperança média de vida de 40, 50 anos, agora temos velhinhos com 80, 80 e muitos e 70 e muitos. E nós somos uma coisa que é irrefutável e que ninguém pode refutar, que é que nós somos seres sexuais. E como seres sexuais, porque nascemos impregnados de um órgão sexual e tudo aquilo que o contém, nomeadamente tudo o que é hormonas sexuais, que nos impelem para determinados comportamentos e por isso não podemos negar essa nossa condição humana e não falar de sexualidade é estarmos a negar uma parte de nós que é uma parte E considerável. hoje em dia, aqueles que nós chamamos os velhinhos são muito ativos e têm uma vida muito ativa, têm vida social e têm amigos e alguns estão sozinhos, outros nem por isso e, portanto, faz sentido na mesma falar de sexualidade na terceira É idade. exatamente aí que eu queria chegar, ou seja, Sim. quando nós falamos da sexualidade, temos que perceber a sexualidade ao longo do todo o ciclo vital, com as alterações próprias de cada ciclo e de cada momento em que as E não pessoas é tão estão a linear, viver. como eu disse há pouco, como só a penetração. Exatamente. E há uma coisa que nós nunca vamos conseguir explicar por muitos estudos de investigação que surjam, que é, eu consigo explicar o que é sexualidade na infância e na vida adulta e na adolescência, mas eu nunca fui idoso. Por isso, estar a falar da sexualidade no idoso Sei lá ter é estar a chegado. descaracterizar uma coisa, porque eu estou a falar de uma coisa que não sei. Certo. Obviamente que vou adquirindo a experiência que os mais velhos, os mais idosos, como quiseram chamar, nos vão transmitindo, mas uma coisa que eu tenho a certeza pelo contacto que eu tenho com as pessoas, e com as pessoas de mais idade, chamemos assim, é que eles têm uma vida sexual extremamente rica, ou seja, e prazerosa. Isto porquê? Para chegarem Porque tem ao uma ponto de série- dizer ao enfermeiro o que fazem e o que não fazem, tem que ser prazeroso, senão guardavam para si, Tem digo que eu. haver, sobretudo, deste lado e do outro lado, uma abertura para falar sobre estas Pois. temáticas. Porque não falar da sexualidade é estar a fazer educação para a saúde no âmbito negativo. Ou seja, se eu não falar, é porque é tabu. Pois. Logo, tem que haver uma abertura deste lado, enquanto profissionais de saúde, para que consigamos abordar todas as temáticas do ciclo vital e também a temática da sexualidade, que é uma temática preponderante no nosso equilíbrio enquanto seres humanos. E, efetivamente, nós... Mas as coisas fazem-se inevitavelmente de forma diferente na terceira idade. Eu não sei como é que se faz na terceira idade porque eu não cheguei lá. Isto só para descomprimir um bocadinho. Mas que isso evidentemente se faz e que se faz com prazer, faz-se. E disso eu não tenho dúvida nenhuma. Cabe-nos a nós, enquanto técnicos de saúde, estar disponíveis para abordar estas questões e retirar as dúvidas que se lhes colocam. E posso colocar um ou dois exemplos muito simples. Por exemplo, é normal que as mulheres, em determinada idade, por alterações endócrinas, por alterações metabólicas, tenham alguma alteração da sua mucosa vaginal. E, Ou seja, têm menos lubrificação. Exatamente. E pode haver aqui necessidade de um conjunto, nada de muito elaborado, as pessoas pensam que é um grande problema e que demora e vai ser caríssimo os tratamentos, nada disso. Coisas muito simples e muito básicas, com um aconselhamento e podem alterar esta condição e ter uma vida sexual satisfatória. E também desmistificar aquilo que disse há pouco, que é sexualidade de penetração. Aquilo que nós muitas vezes dizemos, o estar em conchinha, ou estar com outra pessoa, ou entregar-se, que não significa a penetração, também é uma forma de viver a nossa sexualidade. Porque nós não temos... Então nós há não pessoas que medimos, fazem sexo todas as noites, que há pessoas que dormem em coxinha todas as noites. mas a sexualidade é mesmo isso. E depois os homens dizem, nós nunca fazemos, eu faço todas as noites, estou todas as noites em coxinha. Foi o enfermeiro que disse. Mas isso é verdade, ou É uma seja, forma de sexualidade. há uma forma de ver, a forma como nós nos sentamos, a forma como nós falamos com as pessoas, como nós gesticulamos, tudo isto está imbuído, obviamente, de toda a nossa carga sexual enquanto seres humanos, que cada um... E sensual vive. também. Exatamente. E por aí fora, depois está tudo ligado. Exatamente. O problema principal das mulheres na terceira idade, o problema principal, estamos a falar sempre de vida sexual, é a lubrificação fácil de resolver com um gel, com um tratamento, algo assim simples. O dos homens qual é? O dos homens
ia dizer, Pela sua experiência, porque já sei que ainda não chegou à terceira eu não idade. gostaria, porque as pessoas não estão a ouvir lá em casa, eu não gostaria de simplificar demasiado para que as pessoas não pensem que qualquer problema que haja a nível da sexualidade na terceira idade pode ser resolvido com um pescar de olhos ou um estalar de dedos. E nem tudo é assim tão linear. Claro. Mas tem que haver esta abertura para que, e há coisas mais do foro psicológico, há alterações E mais o do foro foro psicológico orgânico. nestas áreas tem muito Exatamente, poder. mais do foro orgânico, que é passível de tratamento e, obviamente, indicado para os profissionais e para os técnicos adequados e que têm informação nessa área. Mas Nos quais homens podemos dizer que são os problemas mais comuns? Podemos falar de alterações da ereção no homem, podemos falar na lubrificação da mulher, a perda da libido e muitas vezes associada... Perda da libido, que é o desejo sexual. Perda do desejo sexual. Muitas vezes associada até aos fármacos que tomam. que ingerem por patologias associadas Pois. próprias do próprio envelhecimento. Do envelhecimento patológico, muitas vezes é cometido nas pessoas de mais idade e que, obviamente, para controlar uma hipertensão, para controlar um infarto agudo do miocárdio que teve um AVC, pode, obviamente, dar... os fármacos para essas patologias podem alterar a função sexual. No entanto, o que eu gostaria de transmitir lá para casa é que não podemos deixar de falar destas questões porque há efetivamente solução e há sobretudo um redescobrir de uma nova sexualidade que tem que ser trabalhada junto das pessoas, cada uma individualmente, para que se consiga Há pessoas que alterar. dizem que quanto mais amadurecem, vai melhorando a vida sexual. Eu posso dar aqui um exemplo, não sei se vou ser demasiado vernáculo, de uma senhora que eu segui com 92 anos de idade que me dizia em consulta, mas isto 92? está... 92 anos. Ela dizia, isto está como novo. E eu pensei, Isto está será que a como senhora... E eu, na minha ignorância, pensei que a senhora ainda era virgem, que nunca tinha visto Pois. um homem. E fiquei a perceber que, entretanto, tinha visto, estava como nunca novo, tinha. porque aquilo Pois. estava impecável. E o senhor que estava com ela dizia que estava muito preocupado, porque já tinha tido um infarto e aquilo tinha sido 3 vezes por dia. De manhã, de tarde e à noite, ele não sabia se aguentava. E então... Cá está, uma Então, mas série ela de descobriu estratégias. tarde ou foi toda a vida assim? Não, foi toda a vida assim. E chegou aos 92? Olha, Se calhar que bom por isso conselho, chegou aos para quem quiser 92 com chegar. tanta saúde. Hã? Se calhar chegou aos 92 com tanta saúde por isso causa mesmo. disso mesmo. Porque viveu todas as vertentes da sua vida de forma prazerosa e de forma, ou seja, não em jeito de Mas tabu. tem que arranjar um companheiro. Que idade a ver tinha o que senhor? tem muita Lembra-se? malta que Se calhar já não se não vai sei. importar de ficar 70 pelos anos, 70. mais ou menos. Era um companheiro bastante mais jovem. A senhora era viúva e ele também era viúva e, entanto, juntaram-se. Tem que arranjar um companheiro que acompanhe os desejos e as vontades e tudo, não é? E, sobretudo, tem que arranjar, tem que se preparar. E nós não podemos, eu gostaria de lembrar aqui o Dr. Albino Aroso, que foi o grande pai do planeamento familiar em Portugal, e de facto não trouxe a pílula para Portugal, ele trouxe muito mais do que isto. Ele trouxe o planear a nossa vida sexual, que tem que ser visto à luz da evolução dos tempos, tem que ser visto em todo o ciclo vital e também na terceira idade, porque eu não vou querer evitar gravidezes indesejadas, obviamente, com 92 anos, mas certamente vou querer evitar outro tipo de situações, nomeadamente infecções sexualmente transmissíveis, nomeadamente alterações Que psicológicas. também é uma coisa que pelo podemos desempenho. falar um dia destes, enfermeiro, porque é importante também a propagação de comportamentos de risco na terceira idade, porque as pessoas dizem já não tenho nada a perder, ou já não vou engravidar, ou já não há doenças agora que me afetem, mas há doenças sexualmente transmissíveis, nomeadamente idosos que vivem com SIDA, com o vírus HIV, uma série de anos. Sim, neste Ainda há momento pouco tempo ouvi notícias sobre isso. eu arriscaria a dizer que, se calhar, o HIV é o menor dos nossos problemas. É? Pela doença crónica em que se tornou. Pois, Neste porque as momento, pessoas nós hoje em temos dia uma série- conseguem viver muitos anos com HIV como conseguem viver com Exatamente. outra doença qualquer. Vão controlando. Nós temos uma série de co-infecções e temos uma série de infecções, lembro-me agora, por exemplo, da gonorreia, da clamídia e outras, o HPV, ou seja, o herpes vaginal, que acabam são reinfecções e várias ao mesmo tempo. Ou seja, hoje em dia é difícil encontrar alguém com uma gonorreia, alguém com papilomavírus. Porquê? Porque os comportamentos de risco fazem com que os múltiplos parceiros sexuais, sem haver uma higiene sexual, digamos assim, ou cuidados na propagação desse tipo de patologias, faz com que eu esteja infectado com gonorreia, com clamídia, com sífilis, com uma série de patologias. E isso sim é extremo. É quase como eu tenho uma gripe. Mas não vou ter só a gripe, também tenho uma hepatite, também tenho uma pneumonia, também tenho um problema renal, também tenho... E isto entra em falência. E acaba por ser a mesma coisa, ou seja, as co-infecções e uma pessoa com isso tudo, eu costumo dizer que é muita coisa. É muita coisa mesmo. Há aqui uma coisa que nós não falamos, mas passamos assim ao de leve por ela. Nós estávamos a falar de toda a nossa imagem, transpira sensualidade, sexualidade em todas as idades, não é? Somos seres sexuais. E a minha pergunta é, apercebe-se pelas pessoas que recebe no consultório, apercebe-se que a deturpação da imagem, a imagem física da pessoa, também mexe com o aspecto psicológico. Depois há senhoras ou senhores que não se sentem bem a tirar a roupa à frente
Se calhar se for do marido uma vida inteira já não há esse tipo de complexos, mas se as pessoas decidirem refazer a vida e juntarem-se como essa senhora de 92 anos que se jantou com outro senhor viúvo, a imagem corporal que a pessoa tem de si própria pode também influenciar o sexo na terceira idade? E isso é Ou um há problemas ponto, maiores? Isso é um ponto fundamental que nós, enquanto em estudo, temos de trabalhar com as pessoas. Porque, obviamente, ao longo do nosso ciclo vital, nós alteramos a nossa forma física. Como diria numa anedota, podes passar esse fato a ferro. Ou seja, são as rugas do próprio corpo. E como diria a Simone de Oliveira, as rugas... engraçadas, não tem? As rugas são, efetivamente, pedaços de mim e pedaços da minha história. E é isso que nós temos de trabalhar com as pessoas. É óbvio que altera. Eu estou-me a imaginar daqui por 50%, por alguns anos, e a ter, se calhar, assim, muito mais rugas, a ter um melhor desempenho, alterações da anatomia dos meus próprios órgãos genitais. Isso, obviamente, que se vai transparecer e vai ser condicionador da minha atividade sexual. Mas eu tenho que perceber que isto é possível alterar e isto é possível trabalhar com as pessoas. E por isso, e quem está lá em casa e quem nos está a ouvir, por favor, se tem algum tipo de questão relativamente a isto, procurem o seu médico de família, o seu enfermeiro de família. Mas tem que ser também um médico ou enfermeiro com quem se tenha alguma empatia. Onde é que trabalha? Eu trabalho no INEM, neste momento não faço provavelmente consulta. Então não dá para ir ter trabalho, pode, médicos do mundo, em regime de voluntariado e podem bater à porta, que depois encaminharão certamente. Pronto. Enfermeiro Márcio, gostei muito de o conhecer. Se quiser voltar, está à vontade para falarmos destes temas, porque tem assim umas expressões engraçadas e eu acho que cativa as pessoas e conseguimos falar disto ao de leve. Está bem? Muito obrigado. Quando quiser voltar, esteja à vontade. Este é um espaço em parceria com a Ordem dos Enfermeiros. Tentamos sempre aqui dar alguma ajuda e falar também de temas que nem sempre são muito falados. Hoje, então, sexualidade da terceira idade, e eu peço-vos um aplauso para o enfermeiro Márcio. Obrigada. Ora, às vezes o que ajuda no sexo ou melhorar a vida ativa é viajar. Viajar ajuda muito, sair da nossa rotina, sair da nossa zona de conforto.